exercício 11.25, nós temos uma mistura de gases, o etileno e o propileno, nas frações de 0,35 e 0,65. E pede para a gente estimar os coeficientes de fugacidade e as fugacidades, utilizando a equação 11.63. A equação 11.63 tem a A e a B, uma para o coeficiente 1 e uma para o coeficiente 2. Nessa equação a gente tem a pressão e a temperatura, que o exercício já deu. E tem esse também ΔI2. Esse ΔI2 pode ser escrito em termos de B, como esses. Então, para a gente continuar resolvendo, a gente tem que definir quem é esse B e J. Então, para fazermos o cálculo do B, com índice IJ, é o seguinte. É B e J, chapeuzinho, multiplicado pelo R, multiplicado pela temperatura crítica relacionada ao subíndice IJ, dividido pela pressão crítica do subíndice IJ. Aí a gente não tem esse B chapeuzinho. Esse B chapeuzinho pode ser escrito como B0 mais fator acêntrico relacionado à mistura, multiplicado por B1. E cada um, esse B0 e o B1, tem uma fórmula. E essa fórmula está relacionada com a temperatura reduzida, relacionada aos dois componentes, IJ. Essa temperatura reduzida é da fórmula a temperatura que foi dada no exercício, dividido pela temperatura crítica. Só que a temperatura crítica aqui seria uma combinação entre a temperatura crítica do componente I e do componente 2. E as fórmulas para calcular estão aqui. No caso da temperatura crítica, da combinação, seria a combinação da temperatura crítica de I multiplicado pela temperatura crítica de J, multiplicados tirado a raiz. O fator acêntrico, que você também precisa, vai ser a soma dividido por 2. Do Z crítico também vai ser a soma dividido por 2. Do volume crítico da combinação já vai ser um pouco diferente. Vai ser o volume crítico da espécie I tirado a raiz cúbica, mais o volume crítico da espécie J também tirado a raiz cúbica. Tudo isso dividido por 2, e depois que você fizer isso dentro dos cochetes, você ainda vai elevar ao cubo. Para a pressão da combinação, você deve ter feito todos esses cálculos antes. Você vai precisar do Z crítico, do R, que você já tem, da temperatura crítica da combinação e do volume crítico. Com todos esses valores, agora você volta aqui e consegue calcular o valor do B. Então, qual é o passo a passo do exercício? Primeiro, calcula esses valores aqui. Segundo, calcula a temperatura reduzida associada. Terceiro, calcula esse B chapeuzinho. E por último, volta aqui no B e calcula. Continuando agora o exercício pelo Excel, eu transcrevi aqui as propriedades críticas e o acêntrico para cada uma das substâncias, a temperatura do sistema, a pressão do sistema, o R que nós vamos utilizar, que é coerente com as unidades da temperatura, pressão crítica e volume crítico que a gente está utilizando, e as frações que o exercício nos deu. Primeiro, vocês entendam que não precisa calcular a propriedade quando o índice for igual, porque ela é igual à propriedade que já foi dada das substâncias individualmente. Então, esses primeiros dados aqui, temperatura crítica até a pressão crítica, apenas copiei aqui, são os mesmos, para o componente 1 e o componente 2 estão aqui. Agora, para a mistura, a gente tem que usar as equações que eu já apresentei para vocês. Por exemplo, agora, para a temperatura crítica do componente 1, 2, vai ser dado pela temperatura crítica do componente 1 multiplicado pela temperatura crítica do componente 2 elevado a meio. O fator acêntrico basta tirar uma média e o Z crítico também. Para o volume crítico, você vai elevar o volume crítico 1 elevado a 1/3, somado com o volume crítico do componente 2 elevado a 1/3, dividir por 2 e depois elevar ao cubo. Para a pressão crítica, nós vamos multiplicar o Z crítico, que você calculou, com o R, que é esse, multiplicado pela temperatura crítica, dividido pelo volume crítico. Isso. E aqui está. No caso, vai ser o Z,
que está aqui, o R, temperatura crítica da combinação, dividido pelo volume, que deu 48,19 bar. A temperatura reduzida, basta você dividir a temperatura do sistema, que é 423,2 Kelvin, dividido pela temperatura crítica do componente. No caso aqui vai ser a T crítica 1, no de baixo, T crítica 2, e nesse terceiro, que é da mistura, vai ser a T crítica da combinação, T crítica 1, 2. Agora você calcula o B0 e o B1 por essas fórmulas. Menos 0,083 menos 0,422 dividido pela temperatura reduzida 1, que é a temperatura reduzida do componente 1. Faz a mesma coisa para o componente 2,2 e para o da mistura, que é o 1,2. Aí no 1,2 vai ser a temperatura reduzida da mistura, que é a temperatura do sistema, dividido pela temperatura crítica da combinação, que é essa aqui. Depois de você calcular esses dois, o B0 e o B1, você vem no BIJ chapéu, que é essa fórmula aqui. No caso, vai somar o B0 que você achou com o B1, sendo que o B1 vai ser multiplicado pelo ômega IJ. O valor do BIJ chapéu, você acha o valor do BIJ. Utilizando essa fórmula, no caso vai ser BIJ multiplicado por R, multiplicado pela temperatura crítica que você está utilizando, dividido pela pressão crítica. Aí nós achamos todos os valores de B. Com esses valores, agora a gente pode achar o coeficiente de fugacidade e a fugacidade. Primeiro, nós vamos achar esse delta aqui, que é essa expressão. No caso, delta 1,2 vai ser dado por 2 vezes B1,2, que vai ser esse, subtraído o B1 e subtrair também o B22, que vai dar 20,81. Com o valor de delta 1,2, agora a gente vem e calcula os coeficientes de fugacidade, que são dados por essas expressões aqui de baixo. A pressão o exercício nos deu, a temperatura também, o R nós vamos usar é o 83,14. E agora nós temos todos esses B's, então basta substituir e calcular. E nós vamos achar esses valores para o coeficiente de fugacidade. Agora, para achar a fugacidade, como é uma mistura, tem um pequeno detalhe. A fugacidade agora vai ser a multiplicação do coeficiente de fugacidade pela pressão e pela fração do componente. Então, vai ser o coeficiente de fugacidade, no caso aqui a célula B20, multiplicado pela pressão do sistema e multiplicado também pela fração que esse componente se encontra no sistema. E assim se encontra as fugacidades do componente 1, do componente 2 e os coeficientes de fugacidade de cada um deles, em mistura.